Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. A vida humana depende dos olhos que a contempla. Quando nós temos que passar por situações difíceis, depende de como nós encaramos. O poeta tinha razão. Havia uma pedra no meio do caminho. Depende do que você vai fazer com essa pedra. Existe uma dificuldade, depende do que você vai conseguir fazer com essa dificuldade. Na primeira leitura que nós ouvimos, aparece-me diante do nosso coração e dos meus olhos, situações difíceis, elas são favoráveis, porque elas podem nos fazer crescer, depende de como nós olhamos as situações difíceis. Existe um ensinamento muito profundo na primeira leitura, quando surgiu um novo rei que desconhecia os filhos de Israel, diz que ele começou então a oprimi-los, porque o povo de Israel, entre aspas, apresentava-se como um povo perigoso em caso de guerra ou num contexto de revolta. E diz, obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão. E diz que tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho. Coloca aqui o tipo de trabalho que eles realizavam. Mas eu quero fazer uma pergunta. O que está fazendo com que sua vida seja amarga? A quem você deu a autonomia para fazer de sua vida uma vida amarga? Nas mãos de quem você colocou a autoridade sobre a sua vida?
Porque diz a primeira leitura que o trabalho, ele teve o seu sentido de servidão. Porém, entretanto, todavia, os esforços do faraó só fortaleciam o povo de Israel. Foi em vão a tentativa, foi inútil. E quantos de nós estamos fazendo com que os nossos esforços, eles não tenham bom resultado, porque estamos nos esforçando inutilmente? Diz que o povo se tornou mais forte, porque Deus estava com eles. No salmo que nós ouvimos, Salmo 123, o salmista, por meio dos versos, ele evoca os fracassos do passado, do povo de Israel, mas o povo de Israel, a partir dos fracassos, teve que ir resolvendo interiormente o drama que eles viveram, as humilhações. E aqui está o ensinamento ao nosso coração. Também nós deveríamos olhar para o nosso passado, porque dele nós temos consciência, porque já passou, já está claro, já é histórico. E no presente, nós vamos olhar para esse passado, tentando resolver interiormente as coisas que não estão resolvidas, nos lançando para o futuro. Olha a clareza do salmista. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Deus estava com o povo de Israel. E hoje também nós deveríamos dizer: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, lembraríamos do nosso passado. Que o diga, Padre Valdinei, agora. Todos os sofrimentos do passado precisam ser ressignificados a partir daquele Deus que não nos abandona. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. E aí ele vai dizer, olha a alegria do salmista, ele vai dizer: nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. E ele termina a estrofe dizendo: o nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. O nosso auxílio está no nome do Senhor. O ser humano é incapaz de nos auxiliar adequadamente, mas Deus não. Deus é o nosso auxílio adequado. E Jesus, no Evangelho, falando sobre as humilhações, ele está se referindo às exigências propostas àqueles que querem segui-lo. Jesus não esconde nada. Como no Antigo Testamento, ele pede a adesão total e indivisível. Repito, Jesus, como no Antigo Testamento, está pedindo uma adesão total da pessoa completa e de toda a vida. Mas nós ainda estamos divididos. E ele, por meio do Evangelho, ele nos faz uma provocação. Você tem a disposição de perder? Porque a lógica do Evangelho é esta: perder para ganhar. E depois, não sei se vocês têm a possibilidade, mas tem um livro fantástico de Edith Stein com esse nome, Perder para Ganhar. Na vida, a gente só compreende o valor das coisas que nós temos depois que nós perdemos. Nós ainda não entendemos o valor que Deus, Ele tem,
porque nós ainda não passamos pela situação na qual nós, diante das dificuldades, experimentamos total ausência de Deus. A lógica do Evangelho é esta: perder para ganhar. E com o povo do Antigo Testamento, também nós vamos passar da escravidão. Então cada qual hoje deveria ter a coragem de perceber quais são os meus pontos de escravidão. Onde ainda sou escravo? Da escravidão à aliança. Faça hoje uma aliança com Deus. A partir do Cristo que morreu na cruz, à semelhança do povo que estava com medo, nós vamos fazer também uma passagem do medo à liberdade. Liberte-se. Jesus está falando no Evangelho sobre este acolhimento acerca do reino, que é a paz, rica em bens divinos, mas parece-me que esta paz, que é rica em bens divinos, tem um custo muito alto. Uma divisão familiar, por exemplo, Jesus coloca, mas esse gesto de hospitalidade acerca do discípulo, todos nós hoje temos que abrir um espaço dentro do nosso coração para acolher aqueles que Deus envia como seus discípulos. Para recebermos aquilo que diz o Evangelho, a nossa recompensa. Existe uma recompensa. Nós vamos perder nesse tempo, então talvez nós vamos perder familiares, pessoas que são queridas, mas para ganhar. Quando? Não sei. Às vezes o que nos incomoda é esta esperança, porque nós somos obrigados a olhar para o futuro, que nós queremos ter o controle das coisas, e o futuro nós não conseguimos ter o controle sobre ele, ele escapa. Então hoje nós devemos fazer esse exercício de colocar o nosso coração à disposição de Deus, para que Ele, a partir da palavra, Ele oriente o nosso coração. Onde ainda não tive a coragem de perder para ganhar, talvez você vai ter que passar pela amarga sensação da perda nos seus argumentos. Perder a sua razão. Nem sempre você tem a razão, nem sempre você está certo, mas você perde para ganhar. Talvez você vai perder hoje aquelas pessoas, diz o livro do Eclesiástico, amigos que se tornam inimigos. Talvez você vai perder um amigo. Mas o que você vai fazer a partir da perda? Ressignificar aquilo que lhe pesa no coração e aproveitar-se das situações, entendendo que as dificuldades, elas favorecem o nosso crescimento. Crescer dói, e muito. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.